Bem, tudo isso aqui está nos preparando, porque depois nós vamos entrar em volumetria de precipitação, tá? E na volumetria de precipitação, existem 3 métodos que nós vamos estudar, que é o método de Mohr, o método de Wöhler e o método de Fajans, tá? Então, eu vou falar alguma coisa aqui do processo de precipitação fracionada, né? Que é utilizado no método de Mohr. Então, nesse método de Mohr, é um método onde eu faço a determinação de cloretos usando, na titulação, uma solução conhecida, uma solução padrão de íons prata, tá? Então, eu uso uma bureta para fazer essa titulação, né? Então, na bureta, eu uso o padrão de íons prata e o cloreto eu uso no Erlenmeyer. Então, eu posso pegar cloreto de água do mar, né? Posso pegar cloreto de rios, de poços, enfim, uma série de mananciais hídricos, né? Posso pegar cloreto e fazer essa dosagem, tá? Então, essa dosagem, aplicando o método de Mohr, que é um dos métodos mais utilizados, tá? Um dos métodos mais utilizados, tá? Então, eu vou fazer a precipitação do íon cloreto, né? Que está na água, pela solução de concentração conhecida de íons AG+, tá? Então, aí vem a pergunta, professor, na titulação ácido-base, o que eu uso para verificar o final da titulação? Vocês lembram? Não é o nome da substância que a gente utiliza para visualizar o final da titulação? Alguém lembra o nome? Alguém lembra o nome? Como é que eu sei que encerrou uma titulação ácido-base? Titulando um ácido, por exemplo, acético com hidróxido de sódio, como é que eu sei que terminou a titulação? Quando tem o ponto de viragem, quando muda a cor dessa. Bonito! Pelo ponto de viragem e pela cor da ponto de viragem de uma substância que a gente chama de indicador. Tá? Isso daí. Então, lá eu uso um indicador. Esses indicadores em titulações ácido-base são compostos ácidos ou bases orgânicas fracas, né? E eles mudam de cor em função do pH. Agora, como é que será que eu vou fazer para verificar o final de uma titulação quando eu uso uma precipitação, tá? Então, quando eu uso, por exemplo, aqui a prata, né? Que eu estou através da prata, eu estou titulando íons cloretos, né? Assim como eu também posso determinar a prata titulando com solução padrão de cloreto. Mas aqui no método de Mohr é ao contrário, você determina íons cloreto em água, né? Usando como padrão o íon AG+, tá? Então, aqui nesse caso é o seguinte, eu tenho a reação, né? Estou titulando ali na bureta, então eu tenho AG+, e vou adicionando, né? Vou adicionando AG+. Então, eu tenho cloreto dentro da água, tá? Tenho cloreto. Só que antes de iniciar a titulação, eu coloco cromato de potássio. Cromato de potássio, tá? E o cromato de potássio é o meu indicador. É o meu indicador, tá? Então, nós falamos que lá na titulação ácido-base, o indicador muda de cor pela variação de pH, do pH da solução, tá? Pela variação do pH da solução. Tá? Aqui também, só que aqui não tem pH. Aqui ele vai mudar, tá? Ele vai mudar a cor pela constante do produto de solubilidade, que a gente chama de precipitação fracionada. Tá? Precipitação fracionada. Como é que ocorre? Então, inicialmente, eu tenho somente cloreto dentro do meu Erlenmeyer. Tá? Só cloreto. Vou adicionando prata, tá? Então, começa a consumir esse cloreto, começa a formar a HCl sólido, um sistema heterogêneo, tá? Então, tem o sódio, equilíbrio com seus íons, tá? Começa a formar essa solução, começa a formar um precipitado branco, tá? E o precipitado, ou a constante de solubilidade desse precipitado, do HCl, é 2,8 vezes 10 a menos 10. Esse é o valor, tá? Então, o quanto tiver presente dentro da solução íons cloreto, tá? Majoritariamente, né, vai precipitar o HCl. Quando eu consumir o último íon cloreto, tá, que não tem mais íon cloreto em solução, o que começa a precipitar? Tá? Então, aqui eu superei o 2,8 vezes 10 a menos 10, tá? Aí começa a precipitar o cromato de prata. Aí começa aí atinge o KPS do cromato de prata, que é 1,9 vezes 10 a menos 12. Então, só após o consumo de todo o cloreto dentro da solução é que vai iniciar a precipitação do indicador. Então, lá na titulação ácido-base se dá, a mudança de cor se dá através da variação do pH. E aqui se dá, então, através do valor do KPS, tá? Então, aquele que tem uma maior solubilidade, que é 2,10 a menos 10, precipita primeiro.
E depois vai precipitar o outro que tem um produto de solubilidade menor, 1,9 vezes 10 a menos 12. Tá? Precipita primeiro esse. Quando tiver aí o cloreto em solução, está precipitando o cloreto de prata. Encerrou o último cloreto? Agora sim. Então, agora começa a precipitar o cromato de prata. Começa a formar o precipitado vermelho. Tá? Então, vermelho com o branco dá um marrom, tá? Uma solução marrom de AgCr4. Tá? Para a gente saber quanto colocou, então, a mais, né? Para formar esse precipitado aqui de cromato de prata, a gente faz um branco. Tá? Então, a gente faz um branco, e dali a todas as outras soluções que você for fazer, todas as outras ensaios que você for fazer, que normalmente faz-se triplicata esses ensaios. Então, a gente usa aquele marrom que eu fiz na primeira titulação como meu padrão. Tá? Então, todas as outras marrons eu posso passar. Eu posso ter menos marrom, mais marrom, depende da situação. Então, eu uso o mesmo marrom, aí eu sei quanto eu gastei para formar esse precipitado aqui, né? E aí eu faço a diferença no cálculo nos cálculos que eu vou realizar depois para determinar quanto tem de cloreto em água. Então, a partir do princípio de solubilidade, pode-se calcular qual entre dois sais ligeiramente solúveis se precipitará sob determinadas condições experimentais. Então, no caso do método de Mohr, avaliação de halogênios, tá? De halogenetos. Os íons cloretos são titulados contra uma solução padrão de HNO3, quando usando como indicador uma pequena quantidade de cromato de potássio. Tá? Então, são formados dois sais ligeiramente solúveis. Primeiro forma o AgCl, que é branco, e depois forma o cromato de prata, que é o vermelho. Tá? Então, a mistura entre o branco e o vermelho dá uma coloração meia marrom. Tá? Né, para saber qual a concentração que vai precipitar aqui do cromato e da prata. Então, olha o que diz. O que ocorre quando adicionamos o íon Ag+, em uma mistura de 0,1 mol de cloreto e 0,01 mol de cromato. Pela adição de HNO3, deseja-se precipitar o cloreto como HCl e deixar o íon cromato em solução. Então, a adição de íons Ag+, a uma solução de cloretos não ocorrerá a precipitação de HCl até que a concentração de Ag+ se torne suficientemente elevada, de modo que estabeleça a condição, né, que é o produto iônico vai ser igual ao KBS, ou então a condição de saturação, tá? Então, não ocorrerá a precipitação de HCl até que a concentração de Ag+ seja. Então, fazendo aqui, eu tenho o valor do KPS, né, e tenho a concentração do íon prata, né, então, do cloreto, perdão, do cloreto, então vai ficar 2,8 vezes 10 a menos 10, né, dividido por 0,1, que vai ficar 2,8 vezes 10 a menos 8 mol, tá? Por litro, né? Então, semelhantemente, não ocorrerá precipitação do cromato de potássio até que a concentração, né, de prata, então vai ficar o KPS dividido pela concentração de cromato, né, que é 0,01, então vai ficar 1,9 vezes 10 na menos 13 dividido por 0,01, tá? Vai ficar, então, uma concentração de íon prata de 1,4 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Então, não haverá formação do sólido até que a concentração dos íons Ag+ alcance 2,8 vezes 10 na menos 9 mol por litro. A adição de mais prata causará maior precipitação do HCl. Tá? Mas não haverá precipitação do cromato de prata enquanto a concentração do íon prata não chegar a 1,4 vezes 10 na menos 5 mol por litro, que foi que nós calculamos aqui na segunda. Tá? Então, dá para se prever todas essas situações de titulação. Tá? Temos duas fases. Tá? Uma fase iônica, né, os íons, e a outra fase, então, no estado sólido. Tá? Então, o que acontece ali com os íons cloreto de prata, com os íons cromato de prata, com os íons sulfato de bário, né? Então, eu tenho ali um equilíbrio entre os íons, por exemplo, bário e sulfato, né, que estão em solução, em meio aquoso, e o precipitado de sulfato de bário. Tá? Precipitado de sulfato de bário. E esses valores, então, podem ser expressos através da constante do produto de solubilidade. Tá? Através da constante do produto de solubilidade. Então, esses valores podem, a fim de alcançar, agora, como o caso ali do chumbo, né? Eu mostrei para vocês, do fosfato de chumbo, valores da ordem menos 38. Menos 38. Tá? Mas ainda eu tenho um sistema em equilíbrio. Por isso que, quando eu afirmo que as soluções, né? Uma reação nunca chega no final, é porque você sempre vai ter. Olha, não lembro qual é o valor primeiro, mas é em torno de 1 vezes 10 a menos 38. É um valor muito pequeno. Muito pequeno. Deixa eu pegar lá o valor correto do chumbo, para nós comentar, fazer
eu ver aqui o chumbo, onde é que está o chumbo aqui? Chumbo. Está aqui, no fosfato de chumbo. Ó. 1,5 vezes 10, menos 32, perdão, não é 32. Tá? Então, é um valor muito pequeno. Mas, mesmo assim, ainda eu tenho um sistema em equilíbrio. Tá? Ainda eu não atingi a precipitação total do sal, ainda tem sal. Tá? Então, é isso que a gente trata de equilíbrio heterogêneo. É isso. Você tem um sólido que parece que acabou a reação, mas não acabou. Ele está em equilíbrio dinâmico com os seus íons de solução. Tá? Porque é uma forma da gente entender um pouco essa questão do que seja né, um sistema saturado, né? Insaturado. Então, se eu tenho 2 colheres, esse é o valor máximo. 2 colheres por copo de leite, tá? 2 colheres por copo de leite. Então, nesse caso, se eu coloquei 2 colheres, não adianta eu colocar 2 colheres e uma pitadinha. A pitadinha vai para o fundo do copo. A pitadinha vai para o fundo do copo, fatalmente. Tá? Ele vai solubilizar 2 colheres. Se eu colocar 1,5 colher, tá? Não forma nenhum corpo de fundo, nenhum precipitado no fundo. Eu tenho ainda uma solução insaturada. Então, em cima daquele valor máximo que eu posso determinar na tabela, eu posso determinar através do gráficos, né? Então, eu tenho o valor máximo. Então, ali eu tenho o sistema acima daquele valor, não adianta eu colocar que não vai solubilizar mais. Tá? Mas eu posso alterar a temperatura. Se eu alterar a temperatura, eu posso dissolver mais o chocolatado. Posso dissolver. Mas eu alterei a temperatura. Tá? Então, ele dissolveu mais a chocolatada. Mas só que eu tenho um sistema que, se eu tirar a temperatura, ele volta a ser um sistema super saturado. Ele está acima do valor. Tá? Ele pode até permanecer ali, não precipitar. Só que qualquer batidinha que eu der no sistema, desequilibra e precipita todo o excesso. Vai precipitar todo o sal? Todo o chocolate? Não. Precipita até atingir aquele valor limite. Tá? Aquele valor que é 2 colheres de chocolatado por copo de leite. Tá? E no caso de um esfriamento? Nunca reparei. Não. Tem alguns sais, inclusive, foi bom você tocar que eu não coloquei aqui no exemplo de vocês, mas tem alguns sais que você dissolver, você resfriando, ele solubiliza mais. Tá? Ele solubiliza mais. Tá? Agora, no caso de um sal, se você solubilizar, vai abaixar também aquele valor ali do coeficiente de solubilidade ou do KPS dele. Tá? Vai altera também. Entendi. Então, aquele valor é para temperatura, esse valor tabelado é o valor que ele deu na tabela, 20 graus, as condições normais, temperatura e pressão. Tá? Então, se você alterar as condições, alguns sais até aceitam, como eu falei, tá? Alguns sais até aceitam. Se você diminuir a temperatura, ele solubiliza mais. Mas a maioria, no caso, a maioria dos sais, se você aumentar a temperatura, ele vai solubilizar mais. Agora, se você tirar a temperatura, ele também vai solubilizar menos, né? Entendi, professor. Obrigada. Mais alguma pergunta sobre esse assunto? Então, hoje, a minha aula fica por aqui.